do nosso mini treinamento é falar sobre a vida espiritual. E nesse momento, então, eu pego um vídeo de um preletor, de um pastor, e a gente estuda junto. Também tem horas e horas dos originais que eu utilizo aqui, todos referenciados, todos disponíveis, ou quase todos disponíveis, porque isso eu tenho estudado já há mais de uns 15 anos, né? Estão lá no nosso canal YouTube, e a gente sempre organiza cada vez melhor. Então, eu peço para vocês irem lá e qualquer dúvida, de novo, no caso, a loja da vida espiritual, a dúvida melhor para tirar é exatamente com o Espírito Santo. Né? E é mais como chegar ao Espírito Santo, ou ter a residência do Espírito Santo, eu posso ajudar, porque a gente tem alguma maturidade para falar sobre isso. Tá? Conforme nossas lives. Então, vamos escutar agora o preletor, que é o Romeu Bornet. Você já deve ter ouvido a respeito dele, o chamado apóstolo do amor. Ele disse certa vez assim: a imensa maioria das nossas tristezas são causadas por três coisas: ego ferido, vontade própria frustrada e uma incredulidade ansiosa. Coisa terrível, né? Anotem isso, A gente senhores. está certo. Isso Ego. resume a maior parte de nossas tristezas. Por isso, Paulo vai dizer assim: os que choram como se não chorassem. Ou seja, se experimentamos É muito perdas, se importante experimentamos ouvir isso aflições, várias se o vezes. ego foi ferido, se a vontade própria foi frustrada, os que choram como se não chorassem. Não ligue, particularmente falando, a sua alma, o seu coração a perdas. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram, o oposto, como se não se alegrassem. Aquilo que o bondoso Deus nos tem concedido em termos de alegria da vida. Lembra que Paulo usa essa expressão escrevendo para Timóteo? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Isso que Paulo escreveu. O religioso, ou não só o religioso, se apega nas coisas que Deus dá, a natureza, filhos, casamento, enfim, os prazeres dessa vida mundana, né, do mundo, e colocam isso como o amor nisso. Esse é o problema crucial da humanidade. É que o amor é a Deus. Agradecimento a Deus, amor a Deus, depois aos filhos, depois ao cônjuge, depois aos negócios, né? Depois as paisagens bonitas que Deus fez para a gente poder apreciar. É primeiro Deus, é primeiro Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus, ou nós devemos nascer de novo e sermos filhos de Deus. E eu estou à disposição para esclarecer isso, além de você ter que estudar, ver, e eu tenho aí todas as referências que não é religiosas, né? Essas pessoas não são religiosos, eles são filhos de Deus, eles são tementes a Deus, eles têm o Espírito Santo guiando eles, né? Não estão pedindo dinheiro, não tem denominação nenhuma, tá? É gratuito, tá? E vocês, então, podem ter acesso ao que nós temos hoje, que é a vida eterna, né? Fazendo o empreendedorismo geotécnico aqui na academia, treinando a vida espiritual. Vamos ouvir o preletor. 1 Timóteo capítulo 6. Mas aqui ele vai dizer: os que se alegram, então, com todas essas provisões de Deus, tomem cuidado, para que não coloquem seu coração nessas alegrias. Entenderam? Porque elas não são não são finais. O final não é isso. O final é a vida eterna, é Deus. E algumas delas são É tão viver com tão Jesus Cristo. os que se alegram, como se ele não está pregando estoicismo. Então seja moribundo. Não. Ele está dizendo: os que se alegram, como se não se alegrassem. Ao final do texto, ele vai deixar bem claro por quê. Vamos continuar. Os que compram como se nada possuíssem. O servo de Deus no passado, explicando esse versículo, diz assim:
nós devíamos considerar tudo que temos, tudo que Deus nos tem dado, Um como empréstimo. empréstimos por um dia. Empréstimo por um dia. Então, os que compram como se nada possuíssem, mas o sentido exato dessa frase, se você examinar, nós podíamos ilustrar assim: segure cada uma das coisas que o Senhor te tem dado. Seu esposo, seu marido, seus filhos, os irmãos, os bens. Segure com mão leve. Segure com mão leve. Não seja um agarrador como Jacó. Os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem. Agora, então, a frase que fecha esse texto tão lindo, que mostra a perspectiva celestial de Paulo, ele se encerra com essa frase: porque a aparência deste mundo, esse é o motivo. A aparência desse A mundo aparência, passa. esquema, a ideia original. A situação é provisória. A O vida esquema desse mundo, a aparência natural é provisória. passa. Então, isso é perspectiva celestial, meus amados irmãos. Vamos um pouco mais. Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Você sabe que a Epístola aos Hebreus tem como tema a jornada da fé. A Epístola aos Hebreus é tão rica que há pelo menos 4 óticas para você abordar essa epístola de maneira profundamente instrutiva. A ótica das 5 exortações. Quem já leu e tem estudado essa epístola sabe do que estamos falando. As 5 exortações nesse livro. O livro é uma palavra de exortação com 5 exortações. Então, essa é uma ótica. A outra ótica é o apóstolo de nossa Constituição. A outra ótica, ainda mais importante que essa, é o sumo sacerdote da nossa Constituição. E uma quarta ótica é a carreira da fé, a jornada da fé. Por isso, talvez, a palavra-chave nessa ótica, na Epístola aos Hebreus, seja perseverança. Tem necessidade de perseverança, porque é uma carreira da fé, para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sede imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, paciência, perseverança, herdam as promessas. Então, quando nós abordamos a Epístola aos Hebreus pela ótica da carreira da fé, olha o que diz o capítulo 11. Queria explorar aqui alguns verbos para que nós meditemos um pouco. A partir do verso 24 do capítulo. Bom, senhores, é isso que eu tinha para apresentar. E o que a gente quer é que vocês sejam levados a ver o original, a conhecer a obra do Bornelli, por exemplo, assim como de outros preletores, destaco aqui o Luiz Fontes, e ao ouvi-los com amor, vocês vão entender e vão começar a participar das atividades da academia, porque é um treinamento da vida espiritual, né? É fazer a gente se educar, treinar a tudo que a gente faz, fazer para a glória de Deus, né? E por isso que eu falo que o projeto da Academia de Engenharia Geotécnica é único, é pioneiro e inusitado, porque não vi isso, né? É muito estranho, por isso que eu mantenho a palavra engenharia, né? Empreendedorismo, engenheiro Mauro Lozano, que é a nossa rede social, para vocês entenderem que isso é inovador. Todos devíamos dizer. Agora, parece que a sociedade tem os engenheiros civis, os engenheiros, como não podem falar de Deus, porque tudo é uma técnica, tudo é lógica. E não é verdade isso, né? A Bíblia diz que não é. Tem uma coisa muito maior lá em Oséias 4:6, vocês veem que Deus, mais de 2000 anos atrás, falou que o que está corrompendo o povo dele, que somos nós, aqueles que nasceram de novo, que não nasceram de novo, enfim, as criaturas, é falta de conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento trino, falta desse conhecimento é ter o Espírito Santo nos guiando, residindo no nosso coração. Vem conosco, estamos esperando você nas nossas atividades. Se inscreva no grupo do WhatsApp, vamos agendar as dúvidas, estamos aí para ajudá-lo, porque a minha obrigação aqui com Deus, não é com o homem, é de levar tudo que Deus me deu para vocês, servir vocês, para vocês serem também
empreendedores geotécnicos, tanto fazendo produtos, sondagem, coleta de amostras, ensaios de laboratório e projetos geotécnicos, instrumentação, avaliação de desempenho, mas, sobretudo, ser conduzido a uma gestão guiada pelo cristão verdadeiro e produtivista, como a gente fala, empreendedorismo geotécnico, cristão verdadeiro e produtivista. Vem conosco. Muito obrigado. Tchau. Até a próxima.